Vamos juntos entender o que está escrito em Deuteronômio 21, 18 a 21. Não é um incentivo à violência, nem uma ordem para os dias de hoje. É um retrato histórico com a seriedade com que Deus tratava a rebeldia persistente dentro da antiga nação de Israel. É uma lei de um contexto específico, mas que revela um princípio eterno. Quando o coração se endurece contra a correção, a vida começa a caminhar para a ruína. E isso não ficou no passado. Honra teu pai e tua mãe, Êxodo 10, 12, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra, Efésios 6, 2, 3. Esse mandamento continua sendo um caminho de vida. Mas hoje, vemos lares onde o respeito está se apagando, filhos que não ouvem, pais que já não sabem mais como alcançar, e um silêncio cheio de dor se instala dentro das casas. O filho sábio alegra a seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Provérbios 10, 1. Há geração que amaldiçoa a seu pai e não bendiz a sua mãe. Provérbios 30, 11. Essa realidade existe e não pode ser ignorada. E dentro desse cenário, existe também outra figura muitas vezes incompreendida: o pastor. Aquele que não apenas prega, mas vela por almas. A palavra diz em Hebreus 13, 17, que líderes espirituais velam por vossas almas como quem há de prestar contas. Isso não é posição de poder, é peso de responsabilidade. O apóstolo Paulo de Tarso também orienta. Prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, corrige, repreende, exorta. Ou seja, advertir faz parte do cuidado. E aqui nasce um conflito silencioso que muitos vivem hoje. Há momentos em que o pastor, com cuidado, paciência e direção espiritual, tenta corrigir um caminho errado. Não por julgamento, mas por zelo. Mas o coração endurecido não aceita, rejeita a exortação, evita a verdade e muitas vezes passa a enxergar correção como ataque. E então surge outra tensão. Familiares que, ao verem esse confronto, dizem: esse lugar não é bom, esse líder está errado, você precisa sair daí. Mas nem sempre percebem que, em alguns casos, o que está acontecendo não é manipulação espiritual, é confronto com a própria consciência. Porque quando a luz entra, ela revela, e nem todos estão prontos para ver. A própria Escritura já alertava: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. 2 Timóteo 4, 3. Isso exige discernimento. Nem toda correção vem de Deus, mas nem toda rejeição é injustiça. Nem todo líder está certo, mas nem todo incômodo é perseguição. Por isso, tudo precisa ser provado, como diz a palavra. Examinai tudo, retende o bem. 1 Tessalonicenses 5, 21. O ponto central não é defender homens, é não fugir da verdade quando ela se manifesta. Porque quando alguém começa a rejeitar toda forma de correção, seja dos pais, seja de uma liderança espiritual saudável, algo mais profundo está acontecendo. O coração está se fechando. E a palavra descreve esse perigo. Nos últimos dias, os homens serão desobedientes a pais e mães, sem afeição natural. 2 Timóteo 3, 1, 3. Isso não é apenas comportamento, é sinal de desconexão espiritual. Mas aqui está o que não pode ser perdido. A mensagem de Deus não termina em confronto, ela aponta para a restauração. No Evangelho de Lucas 15, vemos um filho que errou profundamente, rompeu com tudo, mas decidiu voltar, e encontrou um pai que o recebeu. E isso revela o coração de Deus. Porque no fim, não se trata de vencer argumentos, mas de salvar vidas. Onde houve desonra, pode haver reconciliação. Onde houve confronto, pode haver transformação. Mas isso só acontece quando alguém decide não fugir mais da verdade. Porque fugir pode aliviar por um momento, mas não cura. E talvez hoje a pergunta não seja: quem está certo, os pais, o pastor ou os familiares? Mas sim, o que Deus está tentando mostrar que ainda não foi aceito. Porque quando a verdade é rejeitada repetidamente, o risco não é apenas o conflito, é o afastamento. E enquanto há vida, ainda há tempo de ouvir, discernir e voltar, antes que o coração se torne tão duro que já não reconheça mais a própria voz de Deus. Pastor, escritor e psicanalista Luiz Rissetto.